Esse mecanismo utilizado para transformar o movimento do motor, que é um movimento angular, no movimento reto, para frente e para trás, assim como nessa peneira industrial, ele já é bastante consagrado, já é utilizado há muito tempo. Um exemplo são as serrarias antigas que transformavam o movimento da roda d'água num movimento linear, assim, para que a serra pudesse serrar a madeira. Inclusive era para frente e para trás, assim também, algumas das serrarias, né? E esse mecanismo ele já é muito consagrado, mas ele traz uma peculiaridade, especialmente quando é utilizado com um inversor de frequência. Com inversores de frequência é preciso tomar um cuidado, e eu vou explicar o que acontece aqui para que vocês consigam entender a origem do problema e, e dessa maneira poder entender a resolução dele. Não só seguir uma resolução pronta, mas entender o que está sendo feito para que isso não sirva só para essa aplicação, mas para outras também. Deixa eu mostrar um outro vídeo aqui. Reparem que nós estávamos vendo a frequência do motor, agora estamos vendo a tensão do barramento CC. Antes era a frequência, estava aceso o LED HZ, agora é a tensão do barramento CC. Próximo parâmetro vai ser a tensão de saída do inversor, que é a saída para o motor, né? É a mesma aplicação. Deixa eu ir pausando aqui. Agora nós temos a corrente, reparem no LED A aceso, é a corrente desse motor, uma corrente baixa por enquanto. Esse inversor ele é para mais de 30 amperes, se não me recordo o valor exato agora. Mas à medida que a frequência for aumentada, esse motor está ligado, está rodando agora, né? Essa frequência aumentou um pouco, reparem que estamos com 34 Hz agora. Não variou muito, mas um pouquinho variou. Olha a tensão no barramento CC, está variando muito, mas nesse momento que eu pausei aqui, estamos com 796,4 volts. Isso é muito, muito acima da tensão que nós esperamos no barramento. Deixa eu abrir uma calculadora aqui. O que se espera no barramento CC? Nós vamos ter a tensão de pico, basicamente, do que alimenta ele. Se temos 220, isso aqui vezes 1,42, a tensão de pico é 312, mas nós estamos com 700, deveria ser 312, né, próximo disso. Mas nós estamos com 796. O que está acontecendo aqui? Por que essa tensão está se elevando tanto? Deixa eu continuar o vídeo aqui, ó. Nós temos a corrente ainda está baixa, né, mas à medida que aumenta a frequência, aumenta a tensão, o que vai acontecer? Erro 07. O que é o erro 07? Vamos dar uma olhada no manual. Estou aqui com o manual do inversor, todos os parâmetros aqui, né? Parâmetros, a explicação dos parâmetros, erro 07. Overvoltage, ou seja, sobretensão. Estamos com uma sobretensão no barramento CC. O que causa sobretensão no barramento de corrente contínua? Pode ser um problema na entrada de tensão, uma tensão muito alta na entrada, mas não é o caso, tá? Até porque para chegar nesse valor de 700 e tantos volts, seria necessária uma tensão elevadíssima na entrada. Posso até calcular isso aqui, vamos lá. Vamos calcular para falar de valores. Eram 700, eu não me recordo agora, mas vamos considerar 750 volts, não lembro do valor exato. Isso aqui dividido por 1,42, precisaria entrar 528 volts de tensão RMS na entrada. Então, com certeza não é esse o problema, né? Nós temos aqui um problema de regeneração de energia. O que está acontecendo aqui? Esse sistema, o motor, ele está mandando energia para o inversor e essa energia não está sendo dissipada, isso está causando essa tensão elevada. Qual que é a solução natural aqui para os problemas onde nós temos sobretensão do barramento CC? O natural é colocar um resistor de frenagem. Coloca um resistor de frenagem para que esse motor seja, para que essa energia ela seja dissipada quando ela for gerada. Quando o motor estiver gerando energia, isso é dissipado. A questão é a seguinte, o resistor de frenagem se utiliza para, por exemplo, você tem um elevador e esse elevador está descendo. Então, o peso está puxando o elevador para baixo e o motor, ele está, ao invés do inversor estar alimentando o motor para que ele faça o movimento, o inversor está segurando esse motor e esse motor ele acaba se comportando, nesse caso, como um gerador. Se ele está se comportando como um gerador, essa energia ela precisa ser consumida para que a tensão não se eleve tanto no barramento CC. E o que é o normal? O normal é instalar, como eu falei, um resistor de frenagem e enquanto o elevador estiver descendo e o motor estiver gerando energia, esse resistor de frenagem ele fica acoplado no positivo e no negativo do barramento CC e fica consumindo essa energia que está excedendo e, consequentemente, isso acaba protegendo o inversor.
Bom, nesse caso aqui, o que que acontece? Aquele valor de tensão estava oscilando tanto, estava variando tanto, deixa eu voltar aqui para vocês perceberem em que momento que foi isso aqui, foi por aqui eu acho. Olha só o quanto que varia, ó, 688, agora passou um pouco demais, deixa eu voltar aqui, eu quero pausar ver se eu consigo pausar em algum momento em que nós temos uma tensão bem mais baixa. Ó, 500 e pouco, 796, agora já mudou o parâmetro, mas enfim, fica claro aqui que está variando muito. Por que está variando muito? Vou explicar. Vamos imaginar que essa aqui é a polia do motor. Essa polia ela vai fazer um movimento angular. Nesse caso aqui, vamos considerar anti-horário. Então, essa seta aqui que está tangenciando a ponta da polia, ela vai apontar para onde a força está sendo feita. Esse motor aqui ele vai iniciar o ciclo, vamos supor que essa seta aqui está apontando a direção, então, né? Ele vai iniciar o ciclo, essa força ela vai ser direcionada para cima, mas imediatamente, como ele está tangenciando o como está tangenciando essa essa polia, né, então nós temos um movimento que ele não vai só para cima, ele vai um pouquinho para frente também. Então esse que é o braço aqui da peneira, se essa força está sendo feita um pouquinho para a esquerda, essa peneira ela vai acelerar para a esquerda também. Vamos desconsiderar o movimento vertical, que não é o objetivo aqui da peneira, né, ela quer ir para frente e para trás só. Então, se esse movimento está acontecendo para cima e um pouquinho para a esquerda, essa peneira ela começa a acelerar para a esquerda. À medida que essa polia vai girando, esse vetor aqui, ele vai continuar tangenciando, ele vai começar a puxar um pouco mais ainda para a esquerda. E o que que acontece? A velocidade angular é a mesma, porém antes nós estávamos fazendo força para cima e para a esquerda, agora é muito mais para a esquerda do que antes, né? Antes era bastante para cima e um pouquinho para a esquerda, agora é muito mais para a esquerda. À medida que eu vou, movimentando isso aqui, agora eu estou indo muito para a esquerda e pouco para frente. O que que acontece aqui? Eu vou ter com o mesmo movimento angular, vamos pensar isso aqui em graus. Se eu tenho uma fatia disso aqui dá 90 graus, aqui no meio dá 45, né. Então, 45 graus, nesse primeiro deslocamento de 45 graus, eu tenho muito movimento para cima e um pouquinho para a esquerda. A nossa peneira industrial ela vai pouco para a esquerda então, ela não vai se movimentar tanto, esse movimento ele vai ser com uma velocidade baixa. Quando eu vou aqui para os próximos 45 graus, reparem aqui na borda dessa polia. Eu estou fazendo bastante movimento para a esquerda e pouco para cima. Então o que que acontece? Como a velocidade angular é a mesma, nos primeiros 45 graus eu tenho pouco movimento aqui da peneira, no segundo 45 graus aqui eu tenho bastante movimento, ela vai acelerar bastante. A mesma coisa vai acontecer quando eu estiver aqui para frente, nessa terceira fatia aqui de 45 graus. Lembrando, a velocidade angular aqui do motor é a mesma, então aqui a peneira se desloca devagar, aqui ela acelera bastante, aqui continua acelerada, e nesse quarto período aqui, nessa quarta fatia de 45 graus, o que que vai acontecer? Essa peneira ela estava acelerada para a esquerda graças a esses 2 períodos aqui, essas 2 fatias de 45 graus aqui de cima, e quando esse braço aqui da peneira que está acoplado aqui na pontinha, ele chega nessa parte aqui, nesse quarto nessa quarta fatia de 45 graus, ela estava muito rápida, ela vai acabar freando. Então é aqui que, por mais que o movimento angular do motor é o mesmo, eu tenho pouco movimento, muito movimento e aqui pouco movimento de novo, mas a peneira está acelerada. Então é nesse momento que o motor ele acaba, entre aspas, freando essa peneira. A peneira está mais rápida que o motor, então ela vai produzir energia e vai acabar fazendo com que a tensão se eleve no barramento CC. Isso aqui vai se repetir, isso aqui que eu fiz na parte de baixo vai repetir, o que eu fiz na parte de cima, na verdade, vai repetir aqui embaixo, né. Nós teremos uma aceleração, só que agora vai estar invertido, né, essa seta vai estar para a direita, então, quando essa aqui estiver aqui, vai começar a acelerar para a direita, depois acelera bastante, continua acelerando bastante e depois a própria peneira vai puxar isso aqui, enquanto que o motor vai estar fazendo um movimento mais lento e, portanto, a peneira vai
gerar energia no barramento CC do inversor. Lembrando do vídeo aqui, ó, só para vocês lembrarem, né? Olha só, esse braço aqui ele está acoplado nessa roda, então a peneira ela tem uma certa inércia. Quanto mais eu acelero esse inversor, mais essa inércia vai influenciar nessa regeneração. Quanto mais eu acelero o inversor, mais acelera a peneira, consequentemente essa inércia dela vai se tornando mais significativa, e aí chega um ponto em que o inversor ele acaba entrando no estado de alarme, justamente por conta do excesso de tensão no barramento CC. Então eu acho que está bastante claro aqui o que acontece, né? Isso vai acontecer a cada volta do motor, vai acontecer 2 vezes. Então, no movimento em que a peneira faz para um lado, no final desse movimento vai acontecer essa sobretensão, e quando ela vai para o outro lado vai acontecer também. Então, a cada volta do motor, a cada volta da polia, na verdade, dessa polia onde a peneira é conectada, né? A cada volta dessa polia, esse acréscimo de tensão no barramento CC vai acontecer 2 vezes. Então, considerando que esse ciclo ele vai ficar se repetindo e ele acontece com uma velocidade muito grande, uma frequência muito alta, não dá para conectar um resistor de frenagem. O próprio inversor, até determinada potência, ele tem um contato que faz acoplar, que ele conecta o resistor de frenagem no barramento CC, justamente para dissipar a energia. Então, se esse contato ele ficar acionando 2 vezes por volta da máquina, com certeza ele vai ter uma vida útil muito encurtada. Não dá para fazer isso. Seria inviável tecnicamente falando, a não ser que desenvolvesse um inversor específico para essa aplicação. Não dá para fazer, é inviável. Então, qual que é a solução nesse caso se não dá para colocar resistor de frenagem? Temos que considerar outras possibilidades aqui, né? Deixa eu voltar aqui para o manual. Nós temos, nas primeiras páginas do manual aqui estão a lista de parâmetros, né? E um dos primeiros parâmetros aqui é o tipo de controle, se vai ser escalar ou vetorial, tá aqui, ó. Se você selecionar no P0-01 a opção 0, nós temos aqui controle vetorial. Se escolher a opção 2, nós temos controle escalar. Eu já falei sobre isso na primeira aula do treinamento para a utilização de inversores de frequência. O controle vetorial, ele é um controle mais sofisticado e ele faz a gestão do torque do motor de uma forma muito mais refinada. E nesse caso, isso acaba se tornando um problema, porque se tentar gerenciar esse torque, vai acontecer inclusive testes práticos dessa aplicação mesmo comprovaram isso. Essa gestão de torque adicional vai fazer com que essa corrente se eleve ainda mais no motor, a corrente de campo no motor, e consequentemente a tensão vai se elevar também no barramento CC. A tensão gerada ela vai ser mais alta também. Então, primeira coisa, utilize um controle mais, entre aspas aqui, né, um controle mais burro, que é o controle escalar. O controle escalar ele não leva em consideração tantas coisas e ele vai gerenciar de uma forma mais simples a tensão que vai efetivamente lá para o motor. E considerando que está sendo utilizado um controle escalar, nós temos parâmetros específicos para o controle escalar aqui. Deixa eu encontrar essa lista de parâmetros, acho que é o P3. Tá aqui, ó, controle escalar. E dentro desse controle aqui, nós temos vários parâmetros que podem ser mexidos. Aqui tem parâmetros relacionados a torque, incremento de torque. Nós temos a possibilidade de delimitar uma frequência máxima para esse aumento de torque também. Esse aumento de torque vai de 0 até 30%, é um incremento, né? E dá para delimitar. Nesse caso dessa aplicação, é um pouco acima de 30 Hz que está dando problema. Então, poderia limitar esse controle de torque a 30 Hz, esse incremento de torque, para que na frenagem esse torque ele não venha a influenciar de forma negativa no aumento da tensão do barramento CC. Além disso, tem outros parâmetros aqui, ó. O que eu posso citar? Vamos lá. Esse parâmetro aqui, ó, P310. Deixa eu fazer o seguinte, aqui na lista de parâmetros eu tenho só o nome do parâmetro, né? É um controle de sobreexcitação. Esse é o parâmetro principal aqui para essa função, mas deixa eu dar um Ctrl F aqui para fazer uma busca e colar esse parâmetro aqui, porque daí nós vamos buscar ele mais para o final do manual, onde tem a explicação dele. Aqui está dizendo aqui está explicando o que é o parâmetro. Esse parâmetro serve para suprimir a sobreexcitação. Essa excitação é do rotor do motor. Quanto maior a excitação no rotor do motor,
maior a tensão que esse motor vai gerar quando ele estiver sendo empurrado pela carga, que é o nosso caso. E aqui eu consigo definir um valor de 0 até 200, que é esse, não dá para chamar de filtro, né, é um supressor dessa sobreexcitação. Então aqui eu consigo configurar um valor, quanto é lógico que, sempre que se faz uma alteração, existem ganhos, existem perdas também, e nesse caso, o ideal é trabalhar incrementando esse valor aqui até chegar num valor que consiga suprimir o suficiente para que não dê esse erro mais no inversor. Se não dá para trabalhar com um resistor de frenagem, então essa aqui é uma das alternativas. Só que isso aqui pode trazer uma consequência, que é o aumento da corrente de saída do motor. Tá aqui, ó. Se eu tenho uma excitação menor no rotor, eu vou precisar de uma corrente maior para compensar, e isso pode trazer problemas. Então, é preciso balancear aqui a necessidade de uso dessa função. Você trabalha com o menor valor possível, mas desde que seja o suficiente para que o erro de sobreexcitação, de tensão excessiva no barramento CC, para que esse erro pare de acontecer. Se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, por favor, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal para continuar aprendendo. Nós temos vídeos com certa frequência aí falando sobre inversores de frequência, mas não só isso, de outros assuntos também. Inclusive a Brasiltec vende inversores de frequência com preço direto de fábrica, então se você tiver interesse, acesse o site através do link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo.